Poder ilimitado de Deus. Efésios capítulo número 3, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Ela por si só já fala ao nosso coração. Mas, Pai, nós queremos algo especial aqui nessa noite. Queremos que o nosso coração saia daqui com a certeza de que o Senhor falou com cada um de nós. Por isso, Pai, eu peço, usa a minha vida, usa os meus lábios, e que eu possa me diminuir para que somente o Senhor seja glorificado nessa noite. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Volta no versículo 14 aí, filho. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, e a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo aqui escreve uma oração e envia aos Efésios, à igreja de Éfeso. A oração é um dos maiores privilégios que a igreja cristã pode ter, que aqueles que se chamam cristãos podem ter. Porque antigamente, e eu me lembro até a época que eu era pequeno, eu me lembro que eu participei de uma missa em que o sacerdote dizia que a Bíblia não pode ser lida por qualquer um, porque a pessoa que lê a Bíblia tem que ter um intelecto muito alto, porque ela é muito confusa de se compreender. E essa era a ideia que se tinha desde a igreja primitiva, desde antes de Cristo. Nós tínhamos que procurar o sacerdote para que esse nos ouvisse e levasse as nossas petições até Deus. Jesus Cristo veio e após a sua morte o véu foi rasgado. E nós tivemos a oportunidade e o privilégio de sermos transformados no sacerdócio real. Filhos de Deus, que tem toda a liberdade de chegar diante do Pai e falar com Ele. Mas muitas vezes nós nos aproximamos de Deus com nossas petições, com os nossos pensamentos, mas nós nem sempre permitimos a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes, diante de nossa fraqueza humana, eu olho para o meu problema e acho ele grande demais, e eu esqueço que o meu Deus é maior e mais poderoso para ir além daquilo que eu estou passando. Eu falo tanto que Deus é poderoso, mas na hora que é preciso eu aplicar a minha fé, e isso que eu falo, eu recuo como um covarde diante do meu problema. Então, eu falo de boca para fora que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, imagino,
segundo o poder dele que opera em mim. Eu falo para as pessoas que o meu Deus cura, que o meu Deus liberta, que o meu Deus transforma, mas na hora que eu preciso acreditar, não acredito. Eu não estou dizendo aqui que nós não teremos preocupações. Eu não estou dizendo aqui que eu não vou ter aflição no meu coração diante de problemas que surgem. Mas Jesus Cristo mesmo disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que ele estava querendo dizer? Que eu também sou capaz de vencer todas as coisas que se puserem no meu caminho. Sabe por quê, meus amados? 99% das coisas que acontecem não é Satanás, não é coisa espiritual, vem de mim. São as minhas decisões, as minhas escolhas que trazem problema para a minha vida. Mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso que Ele me permite, mesmo diante dos meus erros, chegar diante dEle e pedir em meu favor. Porque 99% das vezes que eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho preguiça de ajoelhar e perguntar para Deus o que é melhor para a minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda? Eu decido A, eu decido B? O que eu vou fazer? Eu não sou capaz de perguntar para Deus o que Ele me orienta. Mas eu sou capaz de chegar diante de Deus depois que tudo está feito, depois que tudo está arruinado, e achar que Ele tem a obrigação de me ajudar. Mas mesmo assim, lá no fundo do coração, eu não acredito que Ele é capaz de me ajudar. Então, por que eu oro? Então, por que eu busco? Só para dizer que eu orei e busquei e nada adiantou? Porque todo aquele que dobra o joelho e fala com o coração com Deus, Ele é misericordioso para se inclinar, ouvir em favor e derramar poder sobre aquela pessoa, se ela de fato tem uma vida com Deus. Porque tem gente que só busca Deus quando o calo está apertando, quando a fome está batendo, quando o problema se instaurou. Depois que não tem nada, nem lembra de Deus. Que relacionamento é esse? Deus é meu empregado, meu mordomo, meu serviçal? Ou Ele é meu Pai e meu Senhor? E eu estou aqui para servir Ele. E por causa da misericórdia dEle, Ele atende as minhas orações quando eu realmente necessito. O que vocês fariam com seus filhos que só procuram vocês quando necessita? Quando não necessita, tem arrogância, soberba, prepotência e nem querem saber de vocês. E aí vocês acham que Deus é obrigado a nos atender quando eu oro. Paulo, quando termina essa oração, ele nos mostra algo tremendo. Ele exalta o poder divino que vai muito além da nossa compreensão. Eu não consigo mensurar, imaginar, pensar qual é o tamanho do poder de Deus. Porque quando eu paro para estudar o universo, é uma coisa muito impressionante, alguém que criou tudo isso. Não tem explicação. Quando você olha a gestação de uma mulher, como tudo aquilo se forma dentro dela? Como os ossos vão parar lá dentro dela? Quem formou tudo isso? Simples acaso?
Como que de um espermatozoide surge uma nova pessoa com tanta formosura, tanta beleza na sua formação, que as pessoas acham que é um acaso? Então eu não consigo pensar no tamanho desse poder, porque quem faz essas coisas, quem criou as coisas dessa forma, tem que ser muito poderoso, porque não tem explicação, não há explicação. E aí a gente vem para a igreja e ainda duvida desse poder, desacredita que Deus é capaz de nos ajudar e não quer ter compromisso com esse Deus poderoso que fez todas essas coisas. Fica brincando, fica mentindo, fica fingindo. Deus é soberano e onipotente, meus irmãos. Ele é capaz de realizar muito mais do que aquilo que eu estou pedindo, do que aquilo que eu estou pensando e imaginando nesse momento. O seu poder, ele opera, age constantemente na vida dos crentes, na vida daqueles que realmente entregaram a vida para Jesus Cristo, na vida daqueles que foram transformados à sua imagem, porque não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aleluia! Então, se Cristo vive em mim, o poder de Deus vive em mim. Eu assinalei 4 pontos para a gente colocar em prática, se de fato a gente quer que Deus haja em nosso favor. Porque o final do versículo 20 diz o quê? Conforme seu poder que opera em nós. Para as coisas acontecer, o poder de Deus tem que operar na minha vida. Não é na vida da pastora, não é na vida do pastor Antônio, não é na vida dos irmãos, não. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, o poder de Deus tem que operar na minha vida. Porque aqui, sabe, existe uma mania, e isso a gente vê muito quando vai pregar em outra igreja. A gente leva a mensagem, ora no final, ou faz um apelo e ora, e sempre tem alguém querendo oração. E não foi trocado o chip. Sabe, isso daqui não é... Sabe, quando eu era pequeno, minha mãe me levava em benzedeira para tirar quebranto, olho gordo, vento virado, que eu nunca soube o que é vento virado, mas tinha esse negócio de vento virado e outras coisas. O poder de Deus tem que operar na minha vida. Se você vir pedir uma oração para mim, é lógico que Deus vai te abençoar, mas o poder de Deus tem que operar na tua vida para que o milagre aconteça. Aleluia! Senão fica muito fácil. Eu só procuro Deus quando preciso, não tenho compromisso nenhum, vivo uma vida desregrada, faço as coisas que entristecem a Deus, vivo pecando, vivo mentindo, vivo fingindo, e a hora que eu preciso eu chego. 6 horas por mim. Sabe o crente 6 horas? 6 horas por mim. Então, para que o poder de Deus aconteça na minha vida, para que o milagre de Deus aconteça na minha vida, eu tenho que confiar no poder ilimitado de Deus, não num poder limitado. Eu tenho que de fato crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse infinitamente mais sugere algo que vai além da medida. Então você está precisando de dinheiro? Deus é capaz de te dar além da medida, mas por que Ele vai te dar? Para você se perder? Você está precisando pagar suas dívidas? Deus é capaz de fazer infinitamente mais, mas por que
que Ele vai fazer? Para você continuar gastando e fazendo tudo de qualquer jeito? Você está precisando de um carro? Deus é capaz de te dar um carro, sim, mas para que Ele vai te dar um carro? Para você deixar de vir à igreja, deixar de congregar, deixar de adorar Ele, para ir passear no Parque de Ibirapuera e esquecer que tem culto no domingo à noite? Então, aonde está o teu coração? Porque Deus está olhando o teu coração, a sinceridade dele. Para que você quer essas coisas? Para esbanjar? Para continuar sendo arrogante, sendo soberbo? Ou você quer essas coisas para você melhorar um pouco a sua qualidade de vida e servir Deus verdadeiramente? Para que você quer as coisas? Porque Deus sonda o nosso coração. Ele sabe tudo que está dentro do meu coração. Ele sabe que se Ele me der um carro, eu venho para a igreja. Eu não vou para outro lugar. Pergunta quanto tempo faz que Dona Ana quer ir na praia. Eu não deixo de fazer minhas coisas para me divertir, não. Primeiro vem as minhas obrigações para depois eu me divertir. Sabe por quê? Quando a gente faz o gosto dos outros, não estou dizendo dela eu faço 99%. Mas quando a gente faz o gosto de todo mundo, a gente sai como ruim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fazia o gosto de todo mundo. E eu era um crápula. Eu não prestava. Hoje eu continuo não prestando, mas pelo menos eu não tenho o dissabor de fazer gosto de ninguém. As pessoas falam de mim do mesmo jeito. Mas hoje eu sou eu não preciso fingir que eu tenho que agradar as pessoas para viver. Eu não preciso agradar ninguém. O único que eu preciso agradar se chama Deus. Aleluia. Deus eu agrado. Deus eu adoro. Deus eu me humilho, eu peço perdão. Mas para as pessoas, não, eu não preciso agradar ninguém. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Quanto mais você agrada, mais quebrada, mais punhalada você leva. Então, eu tenho que continuar com Deus e fazendo as coisas certas como Deus me ensinou, como Deus ordenou. É assim, sim, não, não. Não tem meio termo. Se eu gosto, gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. E é assim que nós temos que ser. Eu não tenho que sorrir para você só para fingir que eu estou feliz. Eu tenho que sorrir para você porque de fato, de verdade, eu estou feliz pela sua vida. Eu vejo pessoas dentro da igreja que não aprenderam a ser sinceros. Eu já tive muito dissabor dentro da igreja por ser verdadeiro. Sabe por que eu não estou nas grandes igrejas? Sabe por que eu não tenho ibope hoje? Porque eu sempre fui verdadeiro. Eu sempre falei aquilo que estava dentro do meu coração. Eu não vou no pastor Antônio e fico falando da Cristina. Se eu tiver que falar da Cristina, eu vou falar para a Cristina. Por quê? Eu estou aqui, conheço ela, por que eu não posso chamar ela e falar aquilo que eu estou vendo? Como ela. Por que ela não pode chegar em mim e falar de algum erro que ela viu em mim? Eu não sou melhor do que ela, não sou maior do que ela. Não, maior eu sou, de largura, de altura. Eu sou. Então, nós temos que ser verdadeiros, gente. E confiar no poder infinito desse Deus. Então, para você, qual é o poder de Deus? É limitado? É uma coisinha fraca que quando vem um problema te abala todas as estruturas? Por que te abala? Por que você só faz chorar ao invés de chorar nos pés de Deus? Por que você se entristece esquecendo que Deus está do teu lado? Sabe, parece aquele soldado que foi para a guerra e esquece que existe um tanque em volta dele protegendo ele. Volto a dizer, aflição a gente sente, temor a gente sente, a gente fica com o pensamento abalado, mas Deus é maior do que todas essas coisas. Deus nunca me abandonou diante dos maiores problemas que eu já tive. Deus nunca me abandonou.
Eu fiquei sozinho, Deus não me abandonou. Quando eu fiquei sozinho aqui nessa cidade, foi o tempo que eu mais senti Deus, foi o tempo que eu mais ouvi Deus na minha vida. E eu não sou melhor do que vocês. Pelo contrário, eu sou pior. Então creia no poder ilimitado de Deus, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Confia que você tem um Deus que te ama, que um Deus que pode fazer, um Deus que pode entrar na tua casa e resolver todos os problemas, mas segundo o poder que opera em você. Porque não adianta nada as mulheres que não têm o marido convertido ainda, ou o marido que não tem a mulher convertida ainda, não deixar esse poder operar. E não é poder para bater, não. Não é poder para brigar. É poder para mostrar que Deus é amor. Que Deus dá sabedoria para nós, para poder levar aqueles que não estão convertidos até os pés de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos sim que ser verdadeiros. Quando está doendo, fale que está doendo, mas fale de uma maneira que surpreenda a outra parte. Quando eu cheguei, quando eu e Dona Ana casamos, ela gostava de uma briguinha. E eu sentava e conversava, eu nunca gostei de briga. Eu acho isso uma coisa feia, um casal discutir, gritar um com o outro. Ainda mais um casal que se diz evangélico. Se eu sou evangélico, eu tenho que ser ponderado, temperado com sal. Vocês sabem o que é temperado com sal? Porque o alimento, ou ele é básico, ou ele é ácido. O sal, ele traz um equilíbrio entre o ácido e o básico. Por isso que o paladar fica agradável quando a gente tempera bem temperado. Nem salgado, nem de salgado. Por isso que fica prazeroso comer uma comida bem temperada, porque traz equilíbrio entre os sabores. Temperado com sal é isso. Nós temos que ser equilibrado, saber conversar. E é conversar. Se a outra parte começar a gritar, pede para ficar quieto. Se não ficar quieto, levanta, sai, não discute. Mas não deixa o poder ilimitado de Deus sair de dentro da tua vida, porque uma simples frase às vezes faz com que Deus se afaste da nossa vida, e isso é ruim. A discussão, geralmente a gente, quando entra numa discussão, num diálogo, a gente quer vencer, e não é vencer, é fazer a outra pessoa entender o seu ponto de vista também, e você também compreender a outra pessoa, e depois chegar num denominador comum e os dois acordar algo. Mas eu não posso deixar esse poder que opera em mim se afastar, porque senão o poder de Deus vai ser muito limitado. E eu quero um Deus que seja ilimitado na minha vida, que faça o que Ele quiser, que faça além daquilo que eu estou esperando, que me surpreenda. Quando nós enfrentamos desafios, em vez de nós temermos, nós devemos confiar nesse Deus. Não podemos de forma nenhuma limitar as suas ações sobre a nossa vida e sobre as nossas orações, pois Ele pode fazer além do que nós conseguimos imaginar. Então imagine o que você precisa nesse momento. O que você precisa, Deus pode ir além e fazer muito mais, segundo o poder dele que opera em você. Se o poder dele não está operando em você, busque Deus para que esse poder opere. Busque com sinceridade. Mateus 6,6 diz o quê? Quando entrar no teu quarto, fecha a tua porta
e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus quer te recompensar, mas quando você for sincero, sincera de coração. Não adianta falar um monte de palavras bonitas e o coração está preto, cheio de mentira, cheio de falsidade. Hoje, quando chegar na tua casa, ajoelha e limpa o teu coração, arranca tudo isso que não presta dentro dele, porque isso só te faz mal. Nós ouvimos aqui tempos atrás uma pregação sobre perdão. Perdoe as pessoas que te ofenderam, segue adiante, deixe para trás aquilo que te faz mal. Tem gente que parece museu, só vive do passado. Ai, porque eu quando fui, aquilo aconteceu. É tudo passado, já não existe mais. Olha para frente, para o teu futuro, sem pensar nas outras pessoas. É igual eu, desde o começo desse ano, eu avisei Dona Ana, minha vida está nas mãos de Deus. E Deus me disse que logo Ele vai me enviar para algum lugar. Ela falou, eu estou com você. Aleluia. E isso que importa para mim. O resto, porque eu quero fazer a vontade de Deus, não a vontade das pessoas, porque as pessoas são falsas. Glória a Deus, aleluia. Deus não. Verdade. Deus nunca foi falso comigo. Doeu muito as verdades que eu ouvi de Deus, mas toda vez que doeu, essa verdade me transformou, porque eu deixei ela entrar dentro do meu coração. E eu olhei para mim mesmo e falei assim, cria vergonha na cara e muda, porque se você não mudar, nada vai acontecer. Segundo ponto, para nós refletirmos, nós temos que viver com expectativa e esperança. O que é esperança? Esperança é esperar. O que você espera de Deus? Ah, pastor, eu não espero nada. Então como é que você vai receber alguma coisa? Sabe quando a gente era adolescente, jovem, primeira paixão, e a namorada esperava o namorado ansiosamente para ele chegar. E na minha época era só mãozinha dada, né? Mas mesmo assim a namorada ficava ansiosa para namorado chegar em casa. Nós temos que ter essa ansiedade de Deus. Que hora que eu vou sentir a presença de Deus? Que hora que eu vou sentir pelo menos um sopro de Deus hoje? A gente acorda, dorme, sem buscar Deus para sentir Ele de fato. E eu não preciso mostrar para as pessoas que eu estou sentindo, não. Que hora que nós fazemos isso? Qual é a sua expectativa para com Deus? Se Ele está presente na tua vida e não precisa você buscar Ele, porque você sente Ele a todos os momentos, qual é a expectativa que você tem desse Deus? Alguma expectativa você tem que ter. É impossível sentir a Deus e não ser abençoado de alguma forma, porque Deus é o dono da bênção. Só de eu andar com Ele eu já sou abençoado. Só de eu andar com Ele 50% dos meus problemas são resolvidos. Sabe por quê? Porque eu mudo o lugar da arquibancada. Antes de eu conhecer Cristo, qualquer coisa eu fazia tempestade. Qualquer coisa. Uma faísca eu já estava brigando, já estava esbravejando, já estava gritando. E quando eu conheci Jesus, eu passei a ver a vida de uma outra forma. Eu mudei o lado da arquibancada.
Eu consigo ver lá na frente. Às vezes, conversando com o pastor, a minha mente já está trabalhando lá na frente. Às vezes, conversando com a Ana, eu já estou pensando uma semana, 15 dias depois, como vai ser, o que nós vamos fazer. E aí eu já ponho nas mãos de Deus todos os meus planos, todos os meus projetos. Por quê? Porque não sou eu que decido a minha vida, é Cristo. Não adianta nada eu planejar, projetar, querer fazer e a hora que quebrar a cara eu chegar e falar assim: Deus me ajuda. Não é muito melhor fazer isso antes? Porque se não for de Deus, aquilo já desaparece e você não gasta tempo com aquilo. Muitas vezes nós subestimamos o que Deus pode realizar na nossa vida. Efésios capítulo 3, versículo 20 nos chama a viver com uma expectativa maior do que aquela que nós pensamos, sabendo que Deus pode surpreender as nossas expectativas, porque Ele é capaz de realizar muito mais do que as nossas orações podem cobrir. Então, para aqueles que querem que seus familiares se convertam, qual é o poder do teu Deus? Porque não adianta você orar e falar assim: ah, esse fulano não se converte. Você não acredita, como é que ele vai se converter? Você mesmo está fazendo oração e não acredita. Como a pessoa vai se converter? Porque é segundo o poder que opera em nós. Deus vai de encontro ao poder que opera em você, para o Espírito Santo agir na vida daquela pessoa que precisa reconhecer que é pecadora. Glória a Deus. Terminei mais um livro sobre evangelismo. A aula que eu ia dar para vocês eu transformei em livro. E fala muito disso. Não adianta você bater boca com alguém se ela não reconhece quem ela é. Só quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então deixa o poder de Deus crescer dentro de você, para que o Espírito Santo ouça a tua oração em favor de alguém e haja na vida daquela pessoa. Não adianta você ir lá esbravejar, gritar, falar de Deus, tentar convencer ela, que não vai acontecer nada se o terreno não estiver preparado. O terreno tem que estar preparado. Muitas vezes a gente quer ganhar as coisas na força do nosso braço, e nós na força do braço não ganhamos nada. Porque maldito é o homem que confia no homem. E não é maldito o homem que confia no outro, não. É maldito o homem que confia em si próprio. Esse versículo quer dizer isso. Tá? Tem gente que se acha: ah, eu sou um grande pregador, então eu vou chegar para converter um monte de gente. E não vai, se não for a ação do Espírito Santo. Nós não somos nada, e temos que colocar na nossa cabeça que não somos nada. A única coisa que nós falamos é falar, soltar o som da nossa voz. Mas toda a ação de convencer é dada ao Espírito Santo de Deus, não a nós. Então, que nós não limitemos o que Deus pode fazer. Viver com expectativa significa acreditar que Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Mesmo quando nós não podemos ver Ele agindo, as coisas acontecendo, Deus sempre está trabalhando em nosso favor. E a gente não pode duvidar disso, porque às vezes as coisas não acontecem, a gente não ouve a voz de Deus. Tem muita gente que gosta de chegar na igreja e falar assim: Deus, se for do Senhor hoje, fala comigo. E às vezes Deus não fala com aquela pessoa. Deus usa um profeta para falar comigo, e Deus não fala. Aí a pessoa, ao invés de falar assim: Deus está em silêncio porque Ele está ocupado trabalhando em meu favor, não, a pessoa fala assim: Deus não vai me atender, Deus não quer nem saber de mim, Deus não gosta de mim. Por que
fulano e cicrano acontece comigo, não. Jogou por terra tudo aquilo que você pediu para Deus. A dúvida é o maior atraso que um crente pode ter. Nós não podemos duvidar de Deus de forma nenhuma. Porque como eu vou duvidar de uma pessoa que me permitiu entrar numa igreja às 7 horas da noite e às 21 eu saí totalmente diferente? Glória a Deus. Como eu vou duvidar de uma pessoa que fez por mim o que instituição nenhuma fez? Como eu posso duvidar? Então eu vou anular tudo que Deus fez na minha vida. Porque eu não estou servindo a Deus só para me aparecer, só por um microfone, por uma posição de status. Eu já fiz muita coisa sem se aparecer. Eu não gosto de me aparecer. Às vezes eu faço as coisas e falo para o pastor Antônio assim, fica quietinho. Porque não precisa eu aparecer, toda a honra tem que ser dada a Deus. Aleluia! A Jesus Cristo, ao Espírito Santo, porque foi eles que me transformaram, e se foi eles que me transformaram, são eles que têm de ser glorificados, e não eu. Eu não faço mais do que a minha obrigação, porque Deus sempre cuidou de mim. Deus sempre cuida de mim. Terceiro ponto: reconhecer que sempre o poder de Deus opera na minha vida, não na vida do pastor Antônio, da pastora Márcia, da Ana, não, na minha vida. Ele tem que operar na minha vida, não na vida dos outros. Porque se opera na vida dos outros e não na minha, eu tenho que sentar, refletir e analisar o que está acontecendo, porque está impedindo o poder de Deus de agir na minha vida. Essa é a última parte do versículo 20. O poder de Deus que opera em nós. O poder de Deus através do Espírito Santo atua diretamente nas nossas vidas, nos moldando, nos transformando, para sermos de fato e de verdade como Cristo. E muitas vezes nós esquecemos que já temos dentro de nós a capacidade dada por Deus para enfrentar qualquer situação. Então você tem poder para estender a tua mão, orar e profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Tem uma cadeira vazia próxima de você. Que dia que você estendeu a tua mão para essa cadeira e falou assim: eu profetizo que eu ainda vou ver Beltrano, Cicrano e Fulano sentados aqui glorificando a Deus. Quando você fez isso? Se você não fez isso, é porque você não crê que o poder de Deus opera dentro de você. Porque se o poder de Deus opera em nós, nós podemos fazer grandes coisas, como Jesus Cristo disse. Então chegue na tua casa quando não tiver paz e diz assim: em nome de Jesus, a paz do Senhor vai estar dentro da minha casa, a paz do Senhor vai estar dentro da minha família. De hoje em diante não vai haver contendas, não vai haver brigas, não vai haver desunião. Pelo contrário, vai haver união aqui dentro dessa casa, porque Deus reside aqui nesse lugar, e eu não aceito, porque o poder de Deus opera dentro de mim. Quando você fez isso? Porque você tem poder de Deus dentro de você. Se você não faz, é porque você não acredita. E se você não acredita, deixa de existir o poder de Deus dentro da tua vida. Nós devemos sempre estar conscientes de que o poder de Deus está operando nas nossas vidas todos os dias. Então, quando surgir um problema, não se abate, não se abale.
Dobre o seu joelho e confie que Deus está ali com você. Pare de se entregar às tristezas do seu coração, porque muitas vezes o inimigo da nossa alma tem feito coisas para frear o povo de Deus, e o povo de Deus, por não conhecer a palavra dele, fica escondidinho, com medinho, retraído, não querendo avançar, porque desconhece o que Deus fez nas suas vidas. E o poder de Deus está aqui dentro de cada um de nós. Efésios capítulo 3, versículo 20 nos lembra da grandeza e da soberania de Deus. Ele não está apenas ouvindo as nossas orações, mas Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós viemos pedir aqui, do que o que você está pensando nesse momento. Seu poder está operando dentro de nós constantemente, nos modificando, nos capacitando para viver uma vida de acordo com a vontade dEle, não de acordo com a minha vontade, em que eu vou, faço o que quero, finjo que sou crente aqui, mas lá eu sou outra pessoa, e aí eu quero o meu mordomo, sempre com a bandeja estendida para mim, olhando para minha face e dizendo: pois não, Senhor. E isso não vai acontecer, porque Deus não é mordomo de ninguém. Ao enfrentarmos dificuldades e incertezas, que nós possamos nos lembrar de que Deus é capaz de ir além das nossas expectativas, além daquilo que esperamos, além daquilo que pedimos, além daquilo que imaginamos, que possamos viver com plena confiança em Deus e no seu poder, e com grande expectativa de que Deus vai atender as nossas orações. Então eu convido você a se colocar de pé e fazer uma oração silenciosa aí no teu lugar. Diga para Deus, fale com Deus, mas fale com o seu coração, não finja não coloque palavras bonitas. Fale com Deus como você estivesse falando com seus amigos. Deixa Deus ouvir o que você precisa nessa noite, o que você quer, quais são as suas expectativas, que esperança você tem nas orações que tem feito. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui nessa noite, clamando ao Senhor, deixando o nosso coração falar contigo, Pai. Deus, nós queremos cada vez mais melhorar para te servir, Pai. Ó Deus, diante das decisões que temos que tomar, Pai, que sejam decisões do Senhor e não as nossas. Não nos deixe mais cometer os erros que cometemos no passado, Pai. Não nos deixe mais nos afastar diante da Tua presença, porque só o Senhor é capaz de trazer paz para o nosso coração. Só o Senhor é capaz de transformar a nossa vida de acordo com o que precisamos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós colocamos o nosso lar diante do Senhor, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas finanças. Deus, nós cremos que o Senhor pode fazer o melhor por todas essas coisas. Por isso estamos aqui, Pai, reunidos como igreja, porque cremos no Senhor e sabemos que o Teu poder opera em cada um de nós, Pai.
Não deixe, Pai, com que a nossa fraqueza se instale e traga dúvida ao nosso coração. Que nós possamos nos alimentar com a Tua palavra todos os dias, Pai, para nos fortalecer, para que no dia mau nós lembremos do nosso Criador e não venhamos duvidar do Teu poder sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos lembrar sempre, Pai, da Tua grandeza e do Teu poder, dos milagres que o Senhor já realizou na nossa vida, na vida de muitos ao nosso redor, através da nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, ouça a nossa oração nesta noite, Pai, e que o Senhor possa fazer infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, do que imaginamos, segundo o Teu poder que opera em cada um de nós. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.